Muito boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 4, Horizonte 0, com o professor Moza. Muito boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva pelo repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Sou o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E a gente tem visto uma evolução do Ceará nos últimos jogos, principalmente na questão de não só de criação, mas também de conjuntura dos atletas, como eles se relacionando em campo. Queria saber se você tem reparado essa evolução, se você tem visto o time mais preparado para esse início de temporada. E uma outra pergunta rápida. Você mencionou que o Éder não tinha sido poupado ainda. O que é que mudou para o Éder continuar sendo titular, agora que você tem o Júlio, e sendo a tendência que você não vai mais poupar, né, já que agora vai ter uma sequência de jogos importantes? A questão do Éder foi por nós termos uma semana inteira de preparação, né? Então, ele vinha de uma sequência grande. Aí, como nós tivemos uma semana inteira de preparação, e, né, teve descanso, teve os treinamentos, enfim, ele estava apto para fazer 100 minutos novamente. E em relação à evolução da equipe, eu concordo, assim, são jogadores muito técnicos, né? E estão combinando, se aproximando, fazendo as jogadas, pisando na área também, que é uma coisa bem importante, né? E hoje uma das coisas que eu gostaria de destacar é o fato de nós termos concedido muito pouco, assim, né? Teve no início ali, depois de 1-0, teve um cruzamento que gerou uma finalização importante do Horizonte, né? E abriu parênteses pro Horizonte, que é uma boa equipe. Eles mudaram a forma de jogar contra nós, mas eles vinham fazendo um 4-3-3 que era assim com bastante propriedade assim pelo Adriano. E nós sabíamos que seria um jogo difícil e a postura dos jogadores fez com que nós construíssemos o placar. Então eu saí muito satisfeito pela forma que nós construímos a vitória. Tenho encontrado aqui assim uma ética de trabalho importante desses jogadores, né, um ambiente muito favorável dentro do clube. E aí, pedir um voto de confiança do nosso torcedor, para no domingo vir em grande número, né, para o clássico, que é um jogo bem especial para nós, mas vai ser o meu primeiro clássico, então eu sei da importância que é. Então, já fazer esse convite ao nosso torcedor. Moza, boa noite. Boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogada, do Sistema Verdes Mares. Mais uma vez, uma goleada, o time do Ceará consegue ir muito bem contra o time do Horizonte, né? Inclusive uma equipe que o arquirrival do Ceará enfrentou e venceu por 1-0, placar magro, e é o próximo confronto do Ceará, né? O Fortaleza. O time do Ceará vem de 3 goleadas, 16 gols marcados. O vovô está preparado e pronto para o primeiro clássico rei da temporada, na visão do treinador? A nossa preparação começa a partir de amanhã, né? Então, eu acredito muito em preparação e mobilização para fazer um jogo de futebol. A gente faz tantas vezes isso aqui, mas é importante sempre se mobilizar para fazer um jogo, e muito mais se tratando de um clássico, né? Então, assim, é um jogo importante para nós pelo fato de ser um clássico e em termos de classificação também. Nós queremos nos consolidar na primeira colocação geral e o nosso adversário e esse clássico passa por isso, né? Então, nós vamos nos preparar, descansar os atletas, porque nós estamos nessa fase final ainda, né, de preparação. Ainda bem que não tem mais, graças a Deus, que não tem mais a sequência de jogos, isso faz com que os jogadores consigam se recuperar bem, né, fisicamente e mentalmente também. Então vamos aproveitar bem essa semana, recuperar os atletas, inclusive aqueles que tiveram algum desconforto, provavelmente já estarão disponíveis para domingo, e nos preparar como um jogo desse tamanho exige. Moza, Tony Mota, Rádio Assunção, sempre ao vivo aqui, nas coletivas. Boa noite. Boa noite. O seu trabalho no Ceará são 5 jogos, né? Você pegou o Ceará depois da segunda rodada, a primeira foi com o Sub-20 e o Alisson Henry. Mas dos 5 jogos que você comandou o Ceará, a gente nota a evolução do time, né? O entrosamento vai crescendo, o tipo de jogo é diferente, você faz mudanças, mas o time mantém aquela pegada de um time chegando sempre para finalizar. E eu te perguntaria o seguinte, nesses 5 jogos, você fazendo um apanhado, você já teria o time pronto para o Clássico Rei? O que é que essa semana pode mudar e que pode mudar o time que vai entrar em campo domingo? Olha, assim,
Eu gosto de abrir um parênteses já para o trabalho que eu encontrei aqui também. Eu pego uma boa herança do Léo Condé, em termos de jogo coletivo, de ética de trabalho. Eu pego um ambiente do clube, apesar, né, do que aconteceu no passado, mais favorável e principalmente para o treinador que está chegando novo, né? Então a forma que nós somos recebidos é bem importante assim para a condução do trabalho. Difícil falar hoje da definição de uma equipe, né? Nós estamos esboçando um time titular e com opções importantes que nós temos hoje. Então o fato hoje de ter optado por terminar o jogo com o Vina e com o Alano, né? Às vezes um de 9, outro de 10 e fazendo essa troca é uma das possibilidades, né? Hoje nós fizemos a estreia do Júlio e do Mateuzinho, uma coisa importante também. Então, assim, a característica da nossa equipe faz com que me dá a possibilidade de fazer variações importantes com os meus jogadores, né? E os jogadores se combinam bem, se conhecem já há bastante tempo, isso é uma coisa bem importante também. Então, aí cabe a mim, durante a semana, avaliar, né, não só o jogo de hoje, mas o desempenho da semana, para aí sim escolher os 11 que vão iniciar domingo. Boa noite, moça. Boa noite. Marta Negreiros, do Globo Esporte. O ataque do Ceará está disparado como o melhor do campeonato, né? O time vem tendo muito volume ofensivo e conseguindo converter essas chances, né? 3 goleadas seguidas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa efetividade, desse volume também de criação, do time ter criatividade dentro de campo, nesse início de temporada, que tem sido a característica do Ceará, né? Que tem alegrado aí os torcedores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e de chegar dessa maneira com um ataque tão poderoso logo na semana do Clássico. Assim, eu acredito que a função do treinador é sempre potencializar o jogador, assim, né? Ser o facilitador do processo, na minha opinião. Seria muito fácil falar aqui das minhas ideias e tal, mas se não tiver quem execute, assim, o jogador é o protagonista desse jogo, né? Então, por que eu estou falando dessa forma, né? Você pega as jogadas que o Matheus Araújo, o Vina, o Zanocelo, Lucas, os enfrentamentos do PH, enfim, são jogadores que tecnicamente são bem dotados, né? Tem uma relação com a bola muito boa, então faz com que essas jogadas naturalmente elas aconteçam, né? Então, e aí cabe a mim tentar achar o melhor lugar para esses jogadores poderem jogarem juntos. Então, o próprio Luca, né? É um cara que cria espaço, pressiona zagueiro, enfim. Também dá uma contribuição importante. Hoje nós temos laterais que complementam os jogadores da frente, né? O Rafa e o Fernando que iniciaram, né? Que tem muito ímpeto ofensivo. Então é uma equipe que se complementa bem e cada jogador está dando a sua própria contribuição. E aí a minha função é sempre potencializar a capacidade técnica de cada um. Nós vamos enfrentar um adversário que provavelmente vai marcar com 5 também, né? Pelo menos é a forma que o nosso rival vem jogando. Enfim, vai exigir da gente, com certeza, coisas diferentes que nós fizemos até agora. E aí nós vamos nos preparar para isso. Moza, William Castro, do Portal Futebol Cearense. Como já falando anteriormente, o ataque do Ceará vem numa grande fase, né? É o principal ataque do Campeonato Cearense. Em especial, a participação dos meio-campistas, né? Os meios atacantes, o Vina, o Alano, o Matheus Araújo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação deles, que hoje teve gol do Matheus Araújo, gol do Vina, gol do Alano, e que começa a temporada em grande fase. Eu sei que o técnico não gosta muito de falar sobre atuações individuais, mas queria que você pudesse falar um pouco da participação desses 3, em especial do Vina, que teve um 2025 delicado por parte do torcedor e agora tenta se recuperar na temporada 2026. Eles são meias de origem mas têm a capacidade de também atacar o espaço, né? Então, a gente sempre tenta ter esse cuidado, né, de colocá-los juntos, porém nunca perdendo a profundidade, né? Porque se nós simplesmente colocá-los juntos e perder profundidade, aí não faz muito sentido assim na minha cabeça. Mas o fato deles se doarem para a equipe nesse sentido, né, de atacar o espaço. Por exemplo, o Matheus vem jogando de ponta e ele é um meia de origem, né, inclusive de formação, né?
mas que tem característica também para jogar de ponta, inclusive na fase defensiva, e tem dado uma contribuição importante. Eu acredito que eles possam jogar juntos, como vem acontecendo, desde que a gente não perca a profundidade, desde que a gente não perca a solidez defensiva, e eles têm sido realmente muito importantes assim nas duas fases do jogo. Em relação ao Vina, que você perguntou, o Vina, ele tecnicamente é um jogador acima da média, assim, na minha opinião. Eu já tive a oportunidade de enfrentá-lo algumas vezes, mas hoje, vendo ele no dia a dia, a forma que ele aborda o treino, a conexão que ele tem com o clube, né? E aí, não só ele, né? Mas nós temos jogadores importantes dentro desse clube que tem uma história importante, que estão dando uma contribuição também, né? O Luiz Otávio, o Richardson, são caras que têm história aqui dentro. Então, assim, nós temos um grupo bem sólido, né? O Éder tem uma liderança importante também, enfim. Então nós temos um grupo sólido, humilde, trabalhador. Foi essas características que eu encontrei aqui. E o importante é nós continuarmos a nossa evolução, que é sempre possível melhorar em algum aspecto do jogo. Manter sempre os dois pés bem plantados no chão, porque o ano é muito longo, a competição ainda é longa, e se preparar. Eu acredito nisso, que a preparação ela antecede, o processo ele é difícil, ele é árduo, mas ele é necessário para fazer um jogo de nível, do nível que nós estamos apresentando. E aí é mérito dos jogadores, porque eles vêm realmente se preparando da forma que eu acredito que é importante se preparar. Você chegou aqui falando sobre seu trabalho ser potencializar os atletas. Para isso, você tem que fazer um sistema de saída de jogo bem trabalhado e bem denso. Você faz isso muito bem. Mas para que a bola chegue com qualidade no ataque, tem que sair bem da defesa. E você consegue fazer esse trabalho, né? Eu queria que você falasse, porque você tinha falado nas coletivas anteriores que não tinha tempo. Mas mesmo assim, o seu time já mostrava um pouquinho do seu DNA, daquilo que eu acompanhei no Curitiba e no Mirassol. Como foi importante essa semana de trabalho e as próximas que virão para poder adaptar? E como você percebe a adaptação dos atletas ao seu modo de trabalhar? Assim, eu acredito muito nessa primeira fase de construção, né? E aí abriu parênteses para o Bruno e para o Richard, né? O próprio Jorge, que chegou agora, o Gustavo, que é o goleiro da base, que também joga muito bem com os pés. Né? O goleiro é determinante para a primeira fase, né? Então, e aí, falar de novo dos jogadores, assim, desde o primeiro dia que nós, né, começamos a introduzir a nossa ideia, o nosso modelo, os jogadores, eles sempre foram muito solícitos às informações, porque não adianta você ter uma ideia e não tem a quem execute, né? Então eu acredito que, e ainda nós temos margem de crescimento, na minha opinião, porque pela falta de tempo ali, nós estamos há um mês só aqui, mas com muitos jogos, né? Tirando essa semana, que não foi a primeira semana realmente aberta que nós tivemos, uma semana cheia de treino, nós podemos ainda melhorar em algum aspecto, mas assim, a gente tem feito em todos os momentos do jogo coisas positivas. Hoje sai mais um gol de praticamente saída de bola, né, que é passe do Vina para o Alane, e aí entra a capacidade técnica do jogador, né, porque você tenta achar o jogador livre, aí é importante que o jogador execute bem, né? Então nós temos um time que tem coragem, que tem capacidade técnica, que tem perfil atlético, enfim, eu estou bem satisfeito com o que nós fizemos até agora, e é importante que a gente continue esse processo de evolução, como eu falei anteriormente, com muita humildade. Para mim a humildade ela é determinante para um time de futebol, para você não estagnar. Então eu acredito que é sempre possível melhorar, e nós vamos continuar o nosso processo de crescimento, porque nós almejamos coisas grandes, e é importante que, como nós temos essa ambição muito clara, é importante que a gente continue trabalhando, evoluindo, independente da carreira e da idade, né? Continuar evoluindo para nesses momentos decisivos estarmos à altura dos desafios que estão por vir. Boa noite, Moza. Boa noite. Danilo Queiroz, sou do Futebolês. Moza, eu queria que você falasse um pouco do Mateuzinho, não do jogo em si, né? Ele tá como os atletas estavam no primeiro jogo, né? Ele tá fazendo o seu primeiro jogo da temporada, né? Eu acho que não seria real, assim, analisá-lo por essa partida, mas foi importante ele em campo. Mas a contratação dele, o que você espera dele, o quanto ele pode ser importante para o seu time, que você falasse um pouco do Mateuzinho. E, nesse sentido, as contratações para o campeonato estadual, elas se encerram, as inscrições, no dia 13 de fevereiro. A janela ela está aberta um pouco mais até o dia 3. E aí você pode usar para outras competições, mas para o estadual só até o dia 13. Você entende que o Ceará briga pelo título, né? Que para brigar pelo título precisa de mais alguma coisa?
Olha, em relação ao Mateuzinho, assim, é um jogador, assim, a carreira dele fala por si só, né? Ele vem jogando Série A nos últimos anos. E, assim, é um cara muito solícito, assim, né? Generoso, inclusive, né? E hoje todos os jogadores precisam ser generosos, mas talvez nessa função de ponta mais ainda, né? Porque o futebol vem passando por uma transformação importante ao longo dos últimos anos, onde os pontas são muito exigidos, né? E no meu jogo também, porque eles precisam combinar, dar profundidade, pisar na área e precisam também defender, né? Hoje nós optamos por baixar com o ponta no setor da bola e aí exige que o ponta praticamente baixe até o último terço do campo lá na defesa, né? Então é importante que esses jogadores sejam generosos realmente para a equipe, né? Em relação às contratações, nós estamos sempre atentos assim, ao mercado. Nós temos um grupo bem forte, sólido, né? Ajustes eles são necessários ao longo da temporada, mas eu estou bem satisfeito com o que nós temos, assim, desde a minha do primeiro dia aqui, da minha primeira coletiva, inclusive na apresentação, eu falei isso porque realmente eu acredito, né, que nós temos um elenco muito forte mesmo, jogadores que se complementam, com identificação com o clube, equilíbrio, inclusive dos mais experientes para os mais jovens, jogadores que vêm da base com capacidade para estar no elenco profissional e também dar a sua própria contribuição. Então, o desafio é continuar evoluindo, melhorando e se preparando jogo a jogo. Dessa forma que eu entendo o futebol. Eu não acredito em macro, ciclo, pensar em... Não, eu acredito na semana de trabalho para um jogo no domingo. É dessa forma que eu entendo que você consegue evoluir. É preparação para poder fazer um jogo. Professor, boa noite. Eu sou a Larissa, do Futebora. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre a sua primeira substituição ali. Eu queria que você avaliasse o zagueiro Júlio César, né? Você trocou ele pelo Gilmar, que vinha sendo titular. E também uma outra questão é sobre o Clássico Rei, né? A última derrota do Ceará foi no dia 1º de abril de 2023. O Ceará tem uma invencibilidade muito grande no Clássico Rei de Cearense, no geral também. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre o seu começo de trabalho, sabendo dessa invencibilidade que o Ceará não perde no Cearense desde 2023. Obrigada. Eu quis fazer a estreia do Júlio e do Matheus. O resultado já tinha se encaminhado, né? Já estava bem consolidado em termos de resultado, e aí eu optei por fazer a estreia do Júlio e do Mateuzinho, né? Então, assim, eles vinham treinando conosco, mas é importante, o jogo é diferente do treino, né? A velocidade do jogo, enfim. E aí foi por esse motivo que eu coloquei o Júlio. Em relação ao clássico, nós esperamos manter essa invencibilidade. Então, e é uma invencibilidade importante aqui dentro, e eu só entendo que nós vamos conseguir manter essa invencibilidade durante a semana, com a preparação para o jogo de domingo, né? Então, nós vamos enfrentar o nosso rival, onde nós precisamos consolidar a nossa primeira colocação no geral. Então, e eu entendo, assim, eu venho de uma cidade que é uma rivalidade muito grande também. Então, é um jogo diferente, é uma preparação diferente, é um ambiente diferente. Nós vamos meu primeiro jogo também no comando do Ceará no Castelão. Então, aproveitar a oportunidade para convidar o nosso torcedor e que ele nos dê um voto de confiança, porque esses jogadores, eles entregam muito no dia a dia e vão continuar entregando. Então, é importante a presença do nosso torcedor, é o nosso mando, é um jogo diferente, apesar de ser a segunda fase só, mas é um clássico importante, e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai vir em grande número para nos apoiar, porque o apoio do torcedor é determinante para nós termos uma temporada como eles imaginam e como nós almejamos também. Professor, aqui, Luiz Eduardo Gomes, do TVC Esporte, do Placar Nordeste da Placar TV. Eu queria te fazer um questionamento, porque na sua chegada aqui, eu fui atrás pelo menos de algumas referências do seu trabalho no Curitiba, e assim, alguns atletas que eu acabei entrando em contato elogiaram muito a sua postura nos bastidores, ressaltando que com você joga quem tiver melhor, não tem questão assim de preferido, de panelinha, como a gente fala aqui no Ceará, enfim. Mas eu queria entender, diante desses resultados, são 14 gols marcados nas últimas 4 rodadas. Para o Moza, como é esse trabalho para não se deixar
contagiar pelo bom momento, mas ao mesmo tempo entender que é apenas início de temporada, de que porventura algum momento turbulento pode acontecer, de que você é preciso ao mesmo tempo comemorar, mas entender que é um momento também de concentração para a sequência da temporada. Como é que é o seu trabalho também nesse sentido, não só com os atletas mais experientes que já estão aqui, enfim, mas também com os atletas que estão chegando? Eu acredito em competição interna, né? É bem importante que você tenha um nível no elenco assim alto, no sentido de todos os jogadores estarem prontos para jogar. Vamos pegar o exemplo Eric Fernando, Rafa e Alex Silva, os zagueiros que nós temos no elenco hoje, Richard Cesano, Dieguinho, que infelizmente teve uma lesão com o Lucas Lima, enfim, Alano e Vina. A competição interna é determinante para você se preparar. Porque o nível de treino que nós temos é um nível bem alto, assim. E aí eu levo muito em consideração o treinamento. Para mim, a preparação ela é determinante assim, para a escolha de quem vai iniciar os jogos. Você só consegue evoluir quando existe competição interna. E o jogador precisa entender que se ele baixar a guarda, tem um cara pedindo passagem. Então, eu acredito muito nisso. Assim, né? Em relação à tua segunda pergunta, assim, o que eu falei anteriormente, assim, nós estamos satisfeitos com o que nós fizemos até agora, mas nós estamos longe ainda do objetivo final, que é o título. Então, e como que você se prepara para ser campeão? No dia a dia, com os pés no chão, não se iludindo com ruído externo, enfim, se preparando. Então, com bastante humildade no dia a dia, com trabalho, com dedicação, com humildade, com generosidade, que são características de times vencedores. E eu encontrei tudo isso aqui e cabe a mim todos os dias alertar o atleta, manter essa chama acesa, ética de trabalho, enfim, parceria, que é importante os jogadores se conectarem entre eles, com o clube, com a comissão, e preparação. Continuar a nossa preparação e numa semana de clássico a preparação e a mobilização é ainda maior, né? Eu tenho essa consciência, então pode ter certeza que nós vamos nos preparar como um jogo desse merece que a gente se prepare. Beleza, Moza, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite.